Olá, bem-vindos ao Criarte. Temos atualização. Vamos ficar com respostas rápidas. O que é o chiaroscuro? Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com uma resposta rápida a uma questão: o que é o chiaroscuro? O chiaroscuro é uma técnica de pintura, mais uma vez desenvolvida durante o Renascimento italiano. Mas vamos começar pelo início. O que significa literalmente chiaroscuro? Chiaroscuro vem do italiano, em que chiaro significa claro ou luminosidade e escuro significa escuro. Portanto, é uma mistura da luz com a sombra. O chiaroscuro é usado durante o período renascentista para dar tridimensionalidade, para dar dimensão a uma tela, ou seja, antes da técnica do chiaroscuro ser desenvolvida, antes do período do Renascimento, as telas tinham só um plano, era como se fosse tudo ali muito coladinho, não tinham profundidade, não tinham volume. Quando começaram a usar o chiaroscuro, os pintores perceberam que conseguiam dar outra dimensão às suas obras. Era como se nós olharmos para a tela, olhássemos para dentro de um outro mundo. Dizem que foi o Leonardo da Vinci que iniciou esta técnica, mas não há provas concretas. O que se sabe é que durante o Renascimento italiano usava-se esta técnica para fazer dimensão, usando o contraste da luz com a sombra. Mas foi mais tarde, durante o período da arte barroca, esse magnífico período da história da arte, que um pintor em especial, que por acaso é o meu preferido, eu tenho por aqui algumas coisas dele, eu estou a falar do Caravaggio. Portanto, o Caravaggio, durante a época barroca, pegou na técnica do chiaroscuro e levou para outra dimensão. O que é que o Caravaggio fazia? Ele usava vários focos de luz. Portanto, os quadros do Caravaggio não eram iluminados pelo sol, ou por uma janela, ou por uma lanterna, não. Ele usava velas em várias direções para iluminar várias partes dos corpos das suas pinturas, dos seus sujeitos, de forma a criar o quê? Dramatismo. Portanto, para além de olharmos para o quadro e termos lá dentro um outro mundo, uma outra dimensão, uma tridimensionalidade, o Caravaggio usou o chiaroscuro, a diferença entre a luz e a sombra, para trazer os próprios sujeitos quase que a saltarem para fora da tela. O Caravaggio teve muitos seguidores, que são chamados caravagginistas, que se espalharam pela Europa e que trabalharam então o chiaroscuro ao longo de todos os tempos e ao longo de todos os países. O que é interessante no Caravaggio, para vocês perceberem bem a influência do chiaroscuro, da sua técnica de chiaroscuro, é que o Caravaggio nunca teve primeiro uma oficina. Nunca teve aprendizes, como todos os outros pintores desta altura. Ele nunca teve nada disso. Ele nunca se promoveu, ele nunca fez publicidade e ele nunca ensinou ninguém a sua técnica especial de chiaroscuro. No entanto, a sua técnica é vista por outros pintores em várias outras alturas da história e em vários outros países que não a Itália. Estou a falar de quem? Estou a falar destes pintores que vamos ver, por exemplo, que se inspiraram na técnica de Caravaggio, como o Rubens, como o Ribera, como o Bernini e como o Rembrandt. Eu até vos vou ler um trecho do senhor Roberto Longhi, que em 1920 escreveu o seguinte: Ribera, Vermeer, Latour e Rembrandt nunca poderiam existir sem Caravaggio, e a arte de Delacroix, de Colbert e de Manet teriam sido muito diferentes. Porquê? Porque ele revolucionou o mundo da arte utilizando a técnica do chiaroscuro. Então aquilo que vocês têm que saber, aquilo que tem que ficar na vossa cabecinha é que o chiaroscuro é o quê? É a diferença entre a luz e a sombra. É um contraste entre a luz e a sombra que os pintores utilizam para dar tridimensionalidade à sua arte e para dar dramatismo ao seu trabalho. E pronto, espero que tenham percebido. Por hoje é tudo aqui nas nossas respostas rápidas. Voltamos na próxima semana para mais atualizações no Criarte. Não se esqueçam de subscrever, de partilhar e de fazer like. Fiquem bem, até para a semana. Eu sou a Sara. Tchau!